Você é homem e gosta de cuidar do seu visual e da sua aparência? Agora o sindicato tem um barbeiro visagista. É uma novidade que o presidente Milton está trazendo para você. Se você se interessou, fica com a gente que o programa é sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Sim com Milton de Araújo, o podcast dos Sim Comerciários de Jundiaí região. Eu sou a Caíta e aqui ao meu lado está o presidente Milton, que está recebendo hoje essa criatura maravilhosa que nós tivemos a bênção de receber e que está trabalhando aqui com a gente no sindicato, que é o Tiago Antônio Bichel, da Bichel Vértice. Ele que é formado em barbeiro desde 2013 e formado em visagismo masculino e consultor de imagem pela Universidade de La Imagen, da Espanha. E ele tem o estúdio Bichel Vértice aqui em Jundiaí. Vai contar para a gente um pouquinho da sua história. Presidente Milton, que alegria essa novidade para o sindicato. Para mim é uma satisfação e alegria, Caíta, sempre estar com você aqui, realmente entrevistando várias pessoas que vêm aqui de grande influência, aqui nesse Pode Sim, já passou bastante político, bastante empresário, bastante trabalhadores, isso é importante para a gente, para Jundiaí, para nós todos. Tiago, para mim é uma satisfação enorme, satisfação grande trazer você aqui. Além de você trabalhar com a gente, que está sendo a satisfação, trazer você aqui no nosso podcast, nosso Pode Sim, para a gente bater um papo e conversar e saber das promoções que você está fazendo aqui no sindicato, dos cortes que você faz maravilhoso para o pessoal. Isso é de grande importância trazer você aqui, para mim é uma satisfação, tá? Obrigado, Milton. Eu que agradeço primeiro pela oportunidade de estar podendo participar do podcast de vocês. Cara, é um prazer enorme e é legal eu poder vir aqui e expressar um pouco sobre o lado da barbearia, sobre o lado dos cuidados masculinos, né? E o trabalho que a gente vem exercendo aqui no sindicato, que é um trabalho fantástico e fenomenal. Diego, realmente a gente, nosso sindicato, nós temos vários benefícios, mas eu não sei o motivo, cara. Até eu me pergunto de não ter trazido ainda o barbeiro aqui para nós, É para mesmo, né, cortar até cabelo agora. de masculino, dos rapazes, dos homens, das crianças. Eu só colocava só cabeleireira. Nós tivemos várias cabeleireiras boas aí que realmente Unissex até, né, cortava e homens, né? agora tinha uma que cortava de homens e mulheres, masculino e feminino, mas agora a gente pensou e a gente escolheu você para vir. Olha a importância que nós estamos tendo com você aí, cortando o cabelo. Estou vendo muita gente feliz, muita gente contente, já estão mandando as mensagens para o sindicato agradecendo, parabenizando o nosso cabeleireiro que nós temos lá no nosso salão de beleza. Isso é muito bom também. Eu não tinha enxergado, realmente estou até me desculpando, pessoal. Agora venho para cá cortar o cabelo. Rapazes, meninos e crianças, senhores, que agora nós temos um ótimo cabeleireiro no nosso salão. Agora não é só um barbeiro, né, gente? O Milton foi pescar lá na safra, né, no vértice da coisa. E o que eu tenho para dizer é assim, as pessoas veem barbeiro, né? Antigamente ia no barbeiro, era uma coisa vintage, né? Barbeiro só de homem, uma coisa meio fechada. Agora a barbearia ela se modernizou e hoje tem um estúdio em cada esquina, né? Tá uma coisa assim. Todo lugar que você vai ter um barbeiro. Agora você tem uma especialidade aí, você é visagista, né? Sim. Conta pra gente como é que isso, que diferencial isso traz no seu trabalho. Então, a primeira coisa que eu observei nos meus anos de estudos na Europa é o seguinte, que lá a gente tinha uma forma de trabalhar que antes de um cliente sentar na cadeira, a gente analisava o rosto, o perfil, né? Mas não expressando para ele de uma forma clara, e sim fazendo uma análise e executando o melhor que ficava, que era para aquele tipo de perfil de rosto. Uhum, E com o passar do tempo, eu entendi que as pessoas têm necessidade por conhecimento, por educação, né? uhum. Então, hoje eu trabalho de uma forma que eu acredito que é mais plausível, porque além de eu executar o corte, eu ensino o meu público a se olhar no espelho e se enxergar da forma correta. Porque o homem, ele não valoriza a sua imagem, o homem valoriza a família, valoriza o trabalho, a estrutura. O homem, ele é a estrutura, né? E quando se diz a respeito de personalidade, de pessoa e de imagem, é onde o homem peca. E aí ele se vê perdido nesse meio, e aí ele olha e fala assim, nossa, eu tô com umas entradas, nossa, eu não tô me reconhecendo bem, né? Então ele vem até mim justamente porque ele já não consegue por si só mudar. Ele já comprou relógio, já comprou sapato, já comprou roupa e nada encaixa ainda na imagem que ele quer transmitir, né? Então a primeira impressão sempre é a que fica, né? Você pode ver que a gente tem, quando a gente está aqui em uma roda
e de repente chega uma pessoa, a gente já tira nossas próprias conclusões, porque o cérebro, ele leva de 0,1 segundo para ler uma pessoa. Então, a Nossa, é pessoa rápido. entrou aqui, a gente pode ter aquela dedução de tipo, ah, essa pessoa é legal, ou Uhum. essa pessoa é chata. E quando a gente conversa com a pessoa, é totalmente ao oposto, né? É, E é. aí, aí que entra o ponto. A imagem que essa pessoa transmitiu não é o que realmente ela é. Entende? Então Hum. o visagismo, a gente tenta casar a personalidade dessa pessoa juntamente com a imagem que ela quer transmitir, né? Uhum. Aliás, você deixou o Ok. presidente Milton muito elegante, É, gente. Olha, É esse verdade, penteado aqui verdade. É dele ele que fez esse foi corte, ele que todo fez esse penteado pensado, aqui. né? Aí vocês veem se eu tô elegante E ou você não, fez olha pra você ver. sucesso, né, com esse penteado, todo Ô, mundo fala. obrigado, obrigado. Ô, Thiago, é verdade o que você acabou de falar. Cara, a gente só vê mais as mulheradas no salão de beleza fazendo o rosto, fazendo os lábios, fazendo o corte de cabelo, as sobrancelhas, Cílios. cílios e tudo. A gente não vê dificilmente. Agora, de certo tempo para cá, ó, a gente já percebe que tem homem também que está começando a mostrar que gosta de vaidade também. Porque exato. é o que você falou, o homem, a primeira coisa é comprar um relógio caro, Uhum. bonito, um terno, uma roupa bonita, mas ele esquece que realmente o cabelo dele é que faz ele ficar melhor também, o rosto e o cabelo. E O a cabelo gente ou a falta dele, né, é, chefe? Porque tem exatamente, muitos que exatamente. investem na barba, né, por É, exemplo. é, Eu Exato. vejo é. isso que é uma tendência muito forte, né, homem que gosta Aí de é bom que os homens que estão, os masculinos que estão nos ouvindo agora viu realmente o que ele falou, que isso aí é de grande importância para nós homens, hein? sim, sim. Também e se preocupar com a nossa É. E nossa principalmente beleza, os nosso rosto, nosso comerciários, né, cabelo. chefe, que Nosso trabalham com na aparência, verdade, a né. gente estamos aí, o nosso cabeleireiro que a gente colocou o Thiago aí, para nossos trabalhadores em gerais, nossos comerciários. Agora, comerciários, nós temos um cabeleireiro bom, eu fico tranquilo, Barbeiro. pode vir no salão de beleza aqui no nosso sindicato, que vocês vão encontrar uma pessoa que vai deixar você mais bonito ainda, com Se certeza. você é homem e nunca foi a um barbeiro, tem essa experiência aqui no sindicato, porque o Thiago, além de ser um baita de um profissional, ele é uma pessoa, assim, maravilhosa, que você vê, você já consegue se abrir com ele, dizer o que você quer. Exato. Olha, né, eu quero, eu sou assim, eu sou assado, e ele consegue ler, pelo que ele falou, né, Exatamente. tem esse trabalho de leitura da pessoa, né. Então não tenham medo do barbeiro, né, porque tem muita, né, gente que fala: "Não, homem não tem que se cuidar, homem não tem que cortar cabelo, fazer barba". Você recebe esse tipo de comentário? Ah, muito. A gente recebe muito esse tipo de comentário. As pessoas hoje, principalmente o homem, ele é muito estagnado no que funciona, né? Então, para ele, se você, eu pergunto para a maioria dos meus clientes, e aí, como é que a gente vai cortar o cabelo? Ah, o mesmo de sempre. Tá, o mesmo de sempre. Quantos anos faz que você faz o mesmo de sempre? 5 anos, né? Tá, mas em 5 anos você não evoluiu como pessoa, né? A sua Sim, personalidade não Olha evoluiu, aí. tá vendo que é né? A importante? sua presença, o seu trabalho, você não Uhum. evoluiu na sua carreira profissional, né? Será que a sua imagem está condizendo hoje com o que você representa para a sociedade, né? Então é isso que a gente tenta trazer. E não é mudar sobre os padrões do que a sociedade diz que é bonito, né? E sim enquadrar o que cada pessoa, o que fica bom para cada identidade, né? Porque uma coisa é o seguinte, não existe pessoa feia, existe beleza não revelada. Olha E aí. aí é onde a gente Ó, Olha, trabalha, que entende? impacto essa frase, hein. realmente, Como cara. é? Mas Repita, não existe pessoa feia. Não existe pessoa feia, existe beleza não revelada. Nossa, e aí, então gostou? eu gostei, porque Eu gostei. Eu acho que o nosso público também vai gostar também. com isso, É, hein? porque a gente se preocupa Ah, muito porque no as comércio, pessoas se né, com os preocupam, comerciais. meu, eu sou feio, eu não, não, todo mundo é bonito. Sim. Todo mundo é Exato. bonito, cada um tem um olhar diferente para as pessoas, cada um é bonito, e é o que ele falou, falta revelar a sua beleza. É É. isso que E no acontece. serviço de consultoria, que tipo de público te procura, assim, para fazer uma consultoria, por exemplo? Alguém que tem algum trabalho específico? Então, hoje o público maior que me busca para consultoria é quem realmente não está satisfeito com a imagem, né? Hum. Eu vou citar um exemplo de um cliente meu, né, que me procurou esses tempos para mudar a imagem dele. É um cara que ele é vendedor, né? Ele é um cara que ele trabalha com partes de vendas internacionais, faz exportação. Uhum. Só que ele passou por um problema familiar e tudo, e assim, a imagem dele, né, se desleixou. E aí as pessoas falavam muito sobre isso pra ele, assim, né, no quesito de tipo: "Nossa, cara, como você tá descuidado. Nossa, como você tá mendigo, né. Uhum. Nossa, tá usando droga", sabe. Nossa, Que as que pessoas já forte, pensam É. logo né? isso, é. E no Pessoa início pensa. ele falou assim pra mim assim: "Thiago, isso não me incomodava", sabe. Sempre levei isso pelo lado da esportiva, porque eu achava que era uma brincadeira dos meus amigos. Só Uhum. que quando eu passei a
perceber sobre isso, a entender sobre o que as pessoas estavam falando, eu comecei a pensar assim, será que é assim que as pessoas me enxergam? As pessoas me notam com essa presença? Não é isso que eu quero passar. Eu quero passar um empoderamento, eu quero passar um dinamismo, né? Eu quero passar uma presença que as pessoas me olhem e me respeitem pelo que eu sou e pelo trabalho que eu exerço, né? Então, é como a gente conversou no início aqui. As pessoas, às vezes, a imagem não condiz com a personalidade dela, né? Então ela chega num lugar, às vezes a pessoa chega acuada, mas tem uma energia que quando ela se solta que é absurda. Ou a pessoa chega impactando e quando você conversa a pessoa é retraída, né? Olha Então, aí. assim, Uhum. dentro hoje do meu estúdio, o que que a gente trabalha? Trabalhar o que é real para a realidade de cada um, né? Porque você pode chegar para mim e falar assim: eu quero um corte igual do Brad Pitt, eu quero igual de qualquer artista. Mas assim, aquilo ali foi caracterizado para aquele artista, né? E se você, a partir do momento que você escolhe aquele corte daquele artista, você vai querer viver aquele personagem? Porque você tem que ser um personagem, né? A partir disso, né? Sim. Porque você quer viver aquela identidade. E Uhum. nem sempre aquela identidade é o que você é no seu dia a dia, né? Aquilo ali, por exemplo. A gente tem uma série hoje aí que é bem famosa, que é o Peaky Blinders, né? Que é a série Uhum. dos Sim. mafiosos. Sim. Então, quando a gente fala do ator principal, Cillian Murphy, né? Que é o Thomas É. Shelby, Aquela cara dele de paisagem, né? você vê que Hollywood, ele trabalha as características justamente para que a gente olhe e identifique, né? Sim. Porque Sim. você vê ele assim na série, como que é o cabelo do Thomas Shelby? Laterais raspadas, É. né? Boininha. Boininha. E Uhum. por quê? Naquela época mostra o quê? O que que ele queria transmitir naquela época com aquela imagem? Força. Por quê? Porque ele era um ex-soldado, um ex-combatente de guerra, né? Então ele veio de uma Uhum. guerra, ele precisou ser um homem forte, ele precisava transmitir aquilo ali pro negócio dele, independente que fosse legal ali o que ele fazia, mas ele precisava mostrar força, né? E Uhum. você volta para a realidade do nosso dia a dia, se você pega ele no dia a dia dele convencional, ele é totalmente ao oposto daquilo lá. Ele não é aquilo, entende? É o ator, né? Ele é Você vê que o totalmente. cabelo dele é maior, ele usa óculos, ou É, seja, quando o cara tem um cabelo mais caído, ele se esconde atrás de um óculos, o que que você franjinha. mostra? Um cara reservado, entende? Um Uhum. cara que demora, ele não resolve nada na hora, é um cara que ele é pensativo. Uhum. Então, tudo em cima de arquetipos, a gente consegue detectar como é a personalidade da pessoa, sabe? Então, assim, o que a gente faz, o meu trabalho é fazer o quê? É fazer que as pessoas parem de enxergar cortes de internet, trazer o que elas acham que fiquem bom, e sim que elas comecem a enxergar o que é bom para cada um, Olha o conselho entendeu? que ele está Até eu tô dando, querendo olha a cortar o cabelo informação com que ele ele. está dando para os comerciários, os trabalhadores e para quem está nos ouvindo, hein? E até eu Isso é quero cortar muito bom. cabelo com ele, chefe. Será que eu posso? Não, Não, vai ficar eu lá legal? não, eu vou deixar ele cortando mais cabelo masculino. Por É, enquanto. Mas você vê que O outro profissional não, ele é um maravilhoso? grande profissional. Maravilhoso, né? Mas Agora, eu você vou pedir para você cortar o cabelo com uma que tem lá também. eu vou fazer. É. Preciso Não, cobrir os mas você não está pedindo, não está branquinhos. precisando cortar agora não. Não, é. Ô, chefe, você viu uma novela? Tem a novela das 9 que acabou, a novela que passou. Tinha um rapaz que ele era o molecão da história, né? O irresponsável, que não queria nada com nada. E ele tinha uma barbichinha mal feita, um cabelo pintado de loiro, esquisito. Quando ele arrumou um emprego, que cresceu na vida, que mudou de atitude, que ele quis ser uma pessoa mais responsável, assumiu o filho, casou, ele tirou a barba, cortou o cabelo batidinho, pintou, deixou bonitinho, arrumadinho. O que que você falaria para os jovens hoje, que tem esse problema com visual, né? Como é que faz exato. essa transição? É bom, legal. É, Legal. Olha que porque ótimo. o primeiro emprego, por É. exemplo, o jovem de 17, 16, Primeiro emprego 17 ele anos vai já está no primeiro todo emprego. de Aí qualquer chega lá, jeito. Ah, dread, cabelão, tá barba mal ótimo. feita, como que Então, faz? dá essa informação para o nosso jovem que E está às por vezes aí, que eles vai não dão procurar emprego, importância, né, para e aparência. primeiro emprego dele que ele vai pedir um emprego. Vamos ver como é que ele vai. Exato. Diga aí. Como que ele Então, chega? o conceito é sempre o princípio da base de tudo, né? A imagem chega primeiro. A sua imagem que transmite primeiro quem você é, né? Então, independente da idade, esse é o conceito. O problema do jovem em si hoje é que, assim, o jovem ele não tem uma opinião formada dele própria. Hoje, o público que me busca é um público maduro, né? Um público de Uhum. 28, né, para cima. Por quê? Porque esse cara, ele sabe o que ele quer. O jovem, ele tá ainda naquela parte de tribos, né? Ele precisa de aceitações. Meus amigos andam com o cabelo assim, eu também preciso ter meu cabelo assim para eu me sentir aceito dentro daquele grupo, né? Então você vê que vai gerando tribos, né? Então o jovem, ele se baseia muito no que as pessoas falam, ele depende muito de validações de outras pessoas, né? E Uhum. a pessoa mais madura, quando ela já começa a entender sobre a imagem dela, ela não precisa de validação dos outros, ela precisa se olhar no espelho
e realmente se enxergar como ela é, né? E aí sim entender os pontos fortes e os pontos fracos. Hoje, o que eu diria para os jovens é o seguinte, galera, deixem o cabelo crescer, o social combina, o degradê, ele é um corte que já está ultrapassado, porque assim, dentro da história que é o corte de cabelo, né, eh, cabelo sempre foi sinônimo de força, desde Sansão, né? Então você Uhum. pega, se a gente dividisse hoje classes econômicas, os líderes, né, todos os líderes mundiais, você não vai encontrar um líder de degradê, né? O cabelo Uhum. sempre mais social, O que sempre que uma seria o coisa mais... degradê? O degradê De- seria aquela transição de máquina, começa com Ah, zero tá. e vai subindo, sabe? Aham. Só que é um corte que, assim, ele transmite força. Por quê? Porque ele puxa o militarismo. O militarismo vem da cabeça raspada, Hum. né? Só que o militarismo, o que que ele é? Ele é da classe operária, né? E tem Uhum. a classe de líderes. Então, essa imagem de classe operária, ela não traz força, né? Por exemplo, Uhum. para o jovem que vai fazer uma entrevista, não é legal, porque não traz um impacto, entende? Então, quando ele chega de uma forma mais apresentável, por exemplo, um cabelo social, você põe uma bermuda, uma camiseta social, o que você colocar fica bom, né? Combina com o seu perfil, né? Uhum. E aí depende de cada um o que cada um quer transmitir, né? O que cada um quer que o outro enxergue. Porque hoje eu vejo muito sobre os jovens que eles buscam querer bons trabalhos, né? Ter bons cargos, mas e aí? Será que se você vale tudo isso que você está querendo me Uhum. mostrar? Será que a sua imagem entrega tudo isso também? Uhum. Entende? Porque a pessoa, a primeira vez quando você vai fazer uma entrevista, você já olha para a pessoa, você já se define, fala, pô, essa Uhum. pessoa tem o que eu quero ou não, né? É, eu vejo pelo menos penteou o cabelo já quer Tiago, alguma Já coisa, né. ajuda, é. Já algumas ajuda, né. pessoas até aqui dos nossos colegas de trabalho me fez uma pergunta e eu acho que é legal te fazer essa pergunta. O que te fez? Porque você saiu de um Brasil tão grande, bonito e bom. Mas o que que te fez sair? Andou praticamente a Europa toda, trabalhou lá por muito tempo, fez vários cursos, fez a sua faculdade lá. E o que te fez voltar para o Brasil? Então, hoje o que me fez voltar para o Brasil são as minhas origens, né? A minha família que tá toda aqui, né? A gente precisa dessa proximidade e cá convenhamos, o Brasil é um país É, excelente para se viver, né? não tem terremoto. A gente sai do Brasil para buscar conhecimento, trazer Ah, melhorias tá. para o nosso Sério. dia a dia, mas Sim, aqui é o nosso lar, né? O bom filho sempre retorna a casa, sem né? dúvida, sem dúvida. É verdade, porque teve vários. Eu acho que foi para pegar conhecimento mesmo, que É. foi e fez faculdade, trabalhou bastante para lá e veio, trouxe muita coisas Uhum, boas. uhum. Conhecimento veio bastante É. em Isso cima isso que desse é homem. legal, você E veio sair do aqui Brasil e realmente. trazer sua riqueza para cá, né. Exato. Porque tanta gente já tirou riqueza do Brasil, né, que está na hora dos jovens começar a trazer de volta, né. E uma riqueza que você trouxe foi o conhecimento, né, tá Exato. aplicando aqui agora. E eu falo muito para os meus clientes quando eles me procuram, venha de cabeça aberta, entendeu? Porque o professor só aparece quando o aluno está preparado, né? Então todo dia eu sou aluno para aprender com outras pessoas, como eu também sou professor para poder te ensinar, né? Então venha de peito aberto, né? Converse, se expresse, porque assim, a minha ideia, o meu intuito é ajudar, é melhorar, né? É mostrar um homem com mais impacto, né? Trazer um homem com mais presença, porque como a gente já falou, né? O homem ele busca mil coisas. Hoje você falar pro cara: "Ah, você faz um implante?". "Ah, prefiro trocar de carro". Só que quando ele se olha no espelho: "Pô, Uhum, minhas uhum, entradas, né". uhum. Aí ele começa a se preocupar, mas ele sempre vai deixando, vai deixando, vai deixando e assim, e ele É o fica. que nós falamos no começo, o homem parece que não gosta de vaidade, são poucos, mas Uhum. está É. começando pessoa, É, homens também ser Uhum. vaidoso. Mas realmente é o que você acabou de falar, ele prefere comprar um carro, comprar uma moto, comprar uma roupa, comprar um terno, comprar um relógio e é, não procura se olhar. Quando ele se se olhar. olha, ele fala, caramba, tanto tempo que eu passei, devia ter feito isso, devia ter aquilo no cabelo, ter colocado pelo menos uma peruca, que tem Uhum. deles que precisa Exato. Hoje eu realmente. trabalho com prótese capilar, muitos homens nos buscam Hum, também, olha que sabe, legal. por conta disso. Uhum. Meu espaço é realmente totalmente privado para isso, porque é um público que, assim, eles já vêm, né, com uma fragilidade ali, né, a gente precisa saber trabalhar. E o homem, ele foi condicionado na sociedade de sempre ser forte, né. Você chega para um homem e pergunta para ele: "Cara, como é que você tá?". Ele pode estar destruído, mas ele vai te falar: "Tô bem, Legal. É tá tudo verdade, bem", né. Homem não verdade, chora, E aí, de verdade. aquela coisa. repente, passa uma semana, o cara, Deus me livre e guarde, mas o cara foi lá e se suicidou. Aí você fala: É. "Pô, mas eu conversei com o cara semana passada, Uhum. ele falou pra mim que estava bem, o que que aconteceu?", né. Mas por quê? Porque a sociedade impõe, né, o homem tem que ser forte, o homem não chora, o homem não é fraco, né, e Uhum. o homem ele vai guardando, né, e aí isso vai acarretando nele. E aí quando o homem decide procurar, é porque ele já não aguenta mais, ele fala: "Cara, já não aguento", é igual eu estava explicando sobre o meu cliente, o cara já não queria mais se ver daquela forma, e ele não tinha força de olhar para o espelho e falar assim: "Poxa, como é que eu mudo?",
né? Uhum. É um penteado, é um corte, né? Não, eu preciso de alguém que me mostre, né? A pessoa precisa dessa força. Além Legal. dessa sua profissão, você teve outros trabalhos anterior e por que você procurou essa profissão de cabeleireiro e de De barbeiro, visualista? O que visagista. que Olha, como é o nome? E Visagista, visa barbeiro. e barbeiro, É. exatamente, é. cara, eu Hum. trabalhei com 18 anos, foi meu único emprego CLT, assim, que eu trabalhei de Ah, carteira tá. registrada mesmo, né? Eu trabalhei na Avon, Ah, era que operador legal. logístico. E aí foi quando eu fiz meu primeiro curso, fiz no Paulo Freitas, antigamente, né? Mas era naquela época, o corte Ah, você era. trabalhou com o Paulo Freitas, engenheiro? Trabalhei. E aí Bem conhecido ele. era uma área que, assim, era abrangente. Não existia definição entre barbeiro ou cabeleireiro, né? Era uma Uhum. área só. Todo mundo executava os dois tipos de corte. E aí era uma coisa que, assim, eu sentia a necessidade de querer evoluir, né? De querer conhecer, de mais conhecimento. Só que eu sempre gostei muito de trabalhar com o público masculino. Eu acho legal o feminino, eu acho lindo os penteados, né? Uhum. As finalizações. Eu sou um cara extremamente detalhista com finalização também. Mas, assim, o que eu sempre quis foi isso, cuidar da imagem da identidade masculina. E através disso, eu fiz o meu primeiro curso aqui. Tive uma oportunidade de ir para a Espanha justamente para trabalhar mesmo como barbeiro, né, em Uhum. 2013. E assim, foi a cara e a coragem, vendi tudo que eu tinha, não sabia falar uma Nossa. palavra e vamos Olha, embora, Olha a coragem, gente, entendeu? olha, sabe o coragem, que que é isso aí? Foco, determinação, né? determinação e muita força de vontade, E outra, você né. enxergou uma demanda, né? É. Existe demanda, tem. Aqui, quando eu voltei, aqui estava começando essa área de barbearia, né? Algumas Aham. barbearias grandes de renome aqui de Jundiaí começaram a aparecer. E aí começou a se tornar um conceito. Aí começou a dividir o público. Aí começou a ser Uhum. mulher faz cabelo de mulher, homem faz cabelo de homem. Não que as mulheres não podem exercer a Tá, profissão tá, masculina, tá. mas começou a dividir. Né? Por quê? Porque os homens, né, eles se sentem mais confortáveis quando eles estão em presença de outros homens. Porque, por exemplo, o cara que quer chegar lá, quer falar de futebol, quer falar de Uhum. política, quer falar de entretenimento, o que ele quiser falar, ali é o espaço dele, né? É o clube do Bolinha e o É. clube da Luluzinha, É. vamos se dizer Não que uma assim, né? mulher não fale a respeito, mas é É. onde ele se Verdade. sente mais, né, afim, Exato, né? porque, por exemplo, naquele ambiente, se tiver uma mulher, o homem ele já se Já retrai, fica ele não mais. vai se Até porque soltar. então respeito, né? As É, coisas que ou não. vice-versa, né? Se tiver um ambiente onde só tem mulheres e tiver um cara lá, as mulheres também vão se retrair, né? Então É. aí você vê que o público, né, se dispersou, cada um foi para um lado, Uhum. né? Hoje eu tenho amigas aí excelentes, barbeiras excelentes aí que trabalham na área com a gente, mas assim, tá evoluindo a mulherada na Tá. barbearia e é legal que a mulherada Uhum. assuma esse papel, né? Porque é tão estranho, né, esse negócio de tipo, o que é masculino e o que é feminino, por quê? Uhum. Né? Por É, que é. eu não posso ser cabeleireiro feminino, por que Você que eu não entendeu o posso? que ele falou? Entendi, Que agora lógico, tem é. homem e tem mulheres Sim. fazendo Barbeiras, né? Barbeiras. barbeiras. Eu Barbeiras, não e é, excelentes mais Eu nunca barbeiras. vi difícil, né? também. Olha, Mas eu tive a olha, oportunidade de trabalhar com excelentes mulheres do lado. E eu falo assim, nossa. profissionais de nome, entendeu? E assim, super entregam o trabalho, Uhum. né? É que essa opinião de tipo, o que é e o que não é, né? Isso é um É, tabu ainda, né, é, para as É. pessoas, né? Ainda existe no mundo todo e principalmente no nosso Brasil. exatamente. É. E como é que Existe é esse bastante. feedback, assim, para você? Por exemplo, um cara que não tinha esse medo, né, de ir ao barbeiro, porque, ai, tá se cuidando, olha lá, não sei o quê. E aí, depois que eles encaram esse trabalho e começam a ver o resultado dele, o que que eles te falam, assim? Então, a primeira impressão começa na hora que ele sai do meu estúdio. Hum. Porque assim, o homem, por mais que ele é mais retrógrado, quando ele sai, né, e alguém fala: "Eita, você cortou É. o cabelo, foi? Alguém notou ele?" É. O homem ele sente a carência de ser notado, porque o homem ele passa Sim, sim. desapercebido, Uhum. né. E quando ele tem essa visibilidade, as pessoas falam: "Poxa, seu cabelo ficou lindo. Nossa, esse Uhum. penteado aí." Pronto, Pô, acabei de entrar pronto. aqui, antes de entrar no nosso estúdio, É, a 2 falou isso ali recepcionista agora. falou: Então, É. "Oxe, sua autoestima não Você não melhora? é. O seu dia Aí o Hélio melhora. também: cortou o cabelo, tá muito bonito, é." eu preciso ir cortar com esse cabeleireiro. Eu falei: "Tá lá à vontade, pode ir hoje, segunda e terça-feira E lá". é onde o resultado É, vai dando, é, né, é, é. Aí o homem ele começa a se ver: "Poxa, eu fui atrás disso e deu certo", porque o homem ele quer resultado, né, ele vai atrás de resultado. Então ele foi atrás, ele conquistou o resultado, as pessoas validaram que esse resultado ficou bom, aí ele começa a se enxergar melhor, aí ele fala assim: "Poxa, acho que tá na hora de eu aplicar um botox aqui, né, dar uma levantada na É. sobrancelha aqui", E tudo sabe. bem, E né, tá não tem tudo bem, com problema. certeza. Uhum. Hoje a gente precisa disso, sabe, o homem precisa entender que ele precisa de cuidados, porque
é uma classe que trabalha muito, cara. É uma classe sofredora. A gente vai, batalha, se a gente tiver que. Pressão. É muita pressão, psicológico. Uhum. E eu vejo que quando tem gente que deita na minha cadeira e ronca, dorme, Olha. sabe? E aí você E vê eu que ainda não dormi com você, mas eu durmo Não, direto com o corte de cabelo. É, Com a Kátia eu dormia direto, né? Direto que eu dou. verdade, verdade. Fica Ou dando eu uma vou cansado, ou massagenzinha. então eu gosto de fazer massagem, eu agarro no sono, chega ronco. E então. eu acho que é muita gente que faz isso É porque também. você se Vai. Porque entrega ali parece ao que quando você cuidado, corta o né? cabelo, é uma terapia, né? É uma Exato. Uhum, terapia. sim, sim. Aí eu conheci uma pessoa, um chefe meu antigamente, chamado Josemar Medeiro, diretor do Armazém Paraíba. Ele chegava e falava assim: Ô Milton, me arruma um cabeleireiro aí. Eu falei: Osmar, mas seu cabelo, não, mas arruma rápido, rápido. Hum, E aí ele chegava e ia 2 vezes na semana. Se ele ficasse aqui um tempo, ele vinha do Piauí para cá. Se ele ficasse aqui uns 10 dias, ele ia 2 vezes não cortar o cabelo. Não cortar nada, Caraca. ele gostava que a pessoa lavava o cabelo dele, Aham. mexia no cabelo dele, fazia só acertar e fazer o pé aqui atrás. Ia 2 vezes na semana. É. Josemar Medeiro, eu lembro disso aí. Nossa. E ele fala: Milton, cara, você quer sair aliviado de problemas? Vai no cabeleireiro, você sai aliviado de problema, porque lá é uma terapia para É você. um E ele me ensinou exato. isso. E Aliás, realmente tem é. histórias Era do diretor barbeiro. financeiro de uma grande empresa, diretor financeiro de uma grande empresa muito grande, muito grande. Barbeiros, os negros têm histórias com barbeiros, né, que onde eles iam fazer o black, manter o cabelo, tudo, e aí se criou uma comunidade em cima disso, muito bonita também, né, É, onde eles iam, afogar as mágoas, né, contar aí os seus desafios, né, é, dividir suas angústias, né, então se criou até uma comunidade disso, né, entre exato. E barbeiros. você vê que a história do barbeiro é uma história milenar, né? Porque o É. barbeiro vem lá de trás. O barbeiro, ele era aquele cara que chegava na cidade com a carroça dele ali, e aí ele vendia poções, ele extraía dente, ele vendia medicamento, ele Uhum. cortava cabelo, fazia barba. Ele não era simplesmente voltado só pra beleza, né? O barbeiro chegou. Aí o cara É, já extraiu um dente lá, ia né? todo mundo lá, né, Existe É, essa história aí? Sério? na é antiguidade, sério, na né. antiguidade era assim, o barbeiro Aham. chegava e ele já chegava anunciando que ele tinha a chegada Uhum. dele. E aí ele era aquele cara que colocava sanguessuga pra fazer a É, extração, tirava né, os piolhos do tirava piolho, ele povo. fazia tudo, cara, tudo, 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 tudo mesmo. Fazia até isso pra você imaginar, o cara extraiu o dente, né. Como É. é que não seria, né, extrair o dente Nossa, naquela época com o antigamente, barbeiro, né. né, era assim. Ai, Gente ai, do que céu. medo. Agora a gente tá falando bastante de cabelo, e essa questão da barba? Eu soube que você põe paninho quente, faz uns trabalhos bem Isso. legais, assim, com barba. A barba, a barba evoluiu com o, né, o processo de fazer uma barba evoluiu, né, a Uhum. gente tudo é muito técnico, né, tudo é muito estudado, então assim, no início era passava lá só a espuminha mesmo, afeitava e acabou. E com o tempo e os estudos, a gente começou a observar o quê? Que também existe a pele, não é só o pelo, né. Então assim, e se eu pego hoje trabalho com um cliente que tem uma pele extremamente sensível, né, Uhum. para que serve a toalha quente? Justamente para isso. A toalha quente ela vem, quando a gente coloca ela na pele, ela vai abrir todos os poros, né? O pelo fica mais maleável para a gente poder executar o afeitado com a lâmina. E tudo isso traz um conforto para o cliente, né? Depois, na hora que a gente finaliza, né? A gente coloca uma toalha gelada, vem com massageador, né? Esfoliante, aí vem as loções para o pelo da barba, justamente para trazer esse conforto para né, o cliente, né? E o cliente porque é horrível você sair de um lugar, de um salão e tá se coçando, porque o pezinho É, tá, né, inflamou, é. ou a barba, ou pipocar o pescoço, né? Então, assim, Uhum, o homem tem muito essa deficiência, principalmente no pescoço, que os pelos encravam, né? E assim, uhum. a toalha quente, ela veio para ser a base de tudo, né? Mas fora isso, entra o massageador, que ele vai, a gente coloca a toalha quente, depois a gente passa um massageador, que já vai liberar toda a tensão do rosto, da face, os músculos relaxam. E aí, a hora que eu consigo trazer o meu cliente para esse ápice, né? Que aí ele vai relaxar, vai ficar na cadeira tranquilinho ali, aí é a hora que o cara ronca, entende? Por Hum. quê? Porque Olha a o aula que a cara, gente tá tendo, Tá o hein? cara vendo? já relaxou. Aí, quando eu sei que ele relaxou, eu sei que eu vendi meu serviço bem Hum. feito. Comerciário, antes de trabalhar, segunda e terça, antes de trabalhar, vem fazer essa terapia aqui com o Thiago no sindicato, que ele vai sair daqui pronto para a rotina do dia, né. Exato. Com a barba feita, relaxado, bem cuidado, Oi, bonito, e não é nada melhor verdade? que uma toalhinha quente, né? Nesse Ah, friozinho, Ô, Caíta, pra. mas ele tem os 2 dias para ficar, segunda e terça-feira, pode ser o dia é, todo. Pede pro seu gerente, pro sim. seu dono aí, É, pro seu gente, chefe vir aqui e cortar o fazer a cabelo, barba, fazer a porque vai Exato. barba, chegar cortar o mais bonito e mais cabelo. relaxado, né. Lógico, Então E a vai barba, ela é, ela é a estética do homem, né? é. Porque assim, através de uma barba, a gente consegue fazer milagres. Vou ser bem sério pra você, porque assim, dentro de perfis de rosto,
né? Agora voltando um pouquinho mais para dentro do visagismo, dentro do perfil do que é o rosto, existe aquele rosto que é aquela mandíbula mais quadrada, existe aquele rosto triangular, mais oval, arredondado. Então, com o cara que tem a barba, a gente consegue trabalhar isso para dar mais postura para uma mandíbula, criar uma mandíbula através de uma barba, né? Olha aí. Porque para o homem, Tá né? vendo? Importante, né? O formato da mandíbula, ela tem um peso enorme, 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 enorme. Porque assim, eu vou colocar de uma forma simples para vocês entenderem que, por exemplo, quando você vai assistir um filme, começou agora o filme, faz 5 minutos que você está assistindo. Como é que você sabe quem é o vilão? Como é que você sabe quem é o mocinho? Como é que você sabe quem é o cara de confiança? Como é que você sabe quem é que vai salvar o mundo naquele filme? Logo nos primeiros minutos de filme, entendeu? Por quê? Uhum. Porque a sua leitura olha para isso, né? Então, por exemplo, por que a gente trabalha a barba, a gente consegue trabalhar mais o perfil do homem? Porque o que que atrai no homem? Linhas retas, né? Entende que, tipo, o homem, a gente é composto de linhas retas. Então, o que é mais harmônico pro homem é o quê? Uma mandíbula mais quadrada, né? Porque a mandíbula quadrada, ela expressa isso, masculinidade, É, força. virilidade, testosterona. Por exemplo, como é o rosto do Superman? Como é o rosto do Batman? Como é o rosto do Capitão América? Quadrado, né? Uhum. Por quê? Porque ele, além de ele ser um homem, ele é um super-homem, entendeu? Então aquilo tem que mostrar que ele tem muita virilidade, que ele tem Uhum. muita testosterona no corpo, sabe? Uhum. Por isso que ele vai ser o cara que vai socar todo mundo, né? E aí, Tem que se ter você... queixão. Tem que ter queixão, exato. Agora, se você usa o arquetipo do vilão, como que é o arquetipo do vilão? É um rosto mais triangular. Vamos falar do Do vilão do pinguim, do Batman, do pinguim, né? Pinguim, do É. Batman, do Coringa, né? Como que é o Uhum. rosto do Coringa? Pontudo, entendeu? Uhum. Porque o que representa esse rosto triangular pontudo? Ele é totalmente ao oposto do que é o maxilar quadrado, entende? Então, tipo Uhum. assim, se esse aqui é o sinônimo de beleza, de estética e masculinidade, esse aqui é o contraste. Esse aqui é a instabilidade, que é o que ele mostra no filme. O que ele é? Instável. É aquele cara que você não sabe se ele vai estar bem ou se daqui a pouco ele vai explodir a cidade inteira, entendeu? Então, Uhum. por isso que os nossos olhos, quando enxergam o filme, a gente já sabe quem são os atores, o que cada um vai representar naquele filme, só pelo Pois eu sinônimo da tô força. sabendo porque se eu tô ouvindo você hoje, eu É, não tá vendo? sabia, eu não É, sabia. tem todo Mas não um faz É importante, sentido? significado, faz. Hollywood não escolhe ninguém por simbolismo. acaso, sabe? É, Ele escolhe as simbolismo. pessoas no padrão certo. Então, Uhum. assim, é muito difícil hoje as pessoas que às vezes nos procuram virem com cortes de atores. Por quê? Porque aquele ator foi caracterizado para aquilo, entendeu? Ele precisa Uhum. expressar aquilo. Mas não quer dizer que na vida real dele ele seja aquilo, entende? E as Achei que... pessoas querem viver, querem ser igual a um personagem. Só que aí a pergunta, você vai viver como um personagem na sua vida inteira, entendeu? Porque assim, ninguém consegue viver uma vida, né, que não é a É, nossa. não, de Entende? jeito Então, por nenhum. isso que a gente trabalha em cima de arquetipos, porque assim, dentro do que é, o que eu leio em um homem quando eu vou fazer um trabalho? Esses ossos aqui, ó, que é os asigmáticos, né? Aqui atrás é o optoide, aqui é a têmpora, né? O maxilar, a mandíbula, a maxila, ou seja, tudo isso tem a ver. Por exemplo, esse ossinho que a gente tem aqui atrás, o optoide, só o homem tem, né? Só o crânio masculino tem. Outra que eu não sabia. Tá Pronto. vendo? É, Pronta a aula. Cara, então a aula que você está dando pra gente aqui, rapaz, é. Agora, pra gente e Thiago, pra quem tá nos ouvindo. Eu tô intrigada aqui. Eu quero fazer uma pergunta particular para você, que eu tô intrigada. O que que a medusa representa para você? Que A você tem ela tão medusa, de cara assim que pra todo gente. mal que me olhe, que se congele. Olha, cuidado, hein, Qual é chefe. a medusa? Olha lá. É Aqui, ó. O da. pescoço dele é uma Do meu medusa. pescoço. Ah, tá, tá, tá. Eu tô que Ah, chega, tô tá. com medo aqui É. dela, eu tô quase virando pedra aqui. É medusa. Ela É causa medusa o essa. nome? É É, Medusa, é a deusa da mitologia grega, né? isso. E você olha pra ela, você vira pedra. Você vira Ela tem a pedra. cabeça todinha forrada de cobra. Aí como é que é a Ah, história? Você deve tá. saber, né? Melhor Então, que eu. ela representa isso. As pessoas olham para ela e se congelam, né? Então, assim, quando você olha para uma medusa, né? Você se congela pelo que você é, né? E não pelo que você. Ela consegue olhar o seu íntimo. Então, assim, se você é uma pessoa que põe ali um temor a ela ou algum perigo a ela, entendeu? Uhum. Você provavelmente você vai ser congelado É, ali, vai ser virar pedra, entendeu? não Ela é pode uma não. forma de defesa dela, Poxa, que entende? Então, legal. assim, que todo mal que se aproxime de mim, que me olhe, né? A pessoa que me olhe, que me enxergue com uma maldade, né? Que se congele essa maldade ali antes de E transpassar eu para que mim. não vejo maldade em ninguém, como é que Aí eu pronto, faço? você Aí. nunca vai ficar congelado. Eu não- A gente na nossa cultura tem as carrancas, né? Você já viu Aham, uma Carranca. carranca, né? não É sei aquela também. carranca, aquela careta Ah, feia tá. assim. Sim, já É vi. mesmo, mais ou menos o mesmo simbolismo, né? De você vai Sim. olhar e não vai passar nada dali.
de maldade. Então você põe na frente da tua casa ali a carranca que não vai entrar inveja, maldade. Tá, entendi. E Que ele tem a legal, medusa que simboliza isso, Sim, proteção, né, proteção, defesa. é. que Bacana. legal. Se chegar um Tiago, cliente lá mal intencionado com ele virar pedra, a gente já sabe o que que foi a mas medusa. eu acho que é lenda a pessoa virar. Pode ser que a pessoa fique. É, fica ali É. É. parabenizado ali. Ó, a gente sabe que você tem um estúdio, tem um salão, é seu, mas além de você ter seu estúdio e seu salão, eu vejo que percebo que você gosta muito de gente. É. Você é da alta sociedade, pelo que eu percebo. Você já trabalhou em um salão de sindicato, que eu percebo que você gosta muito de sindicato. Ô, Eu gostaria de saber o porquê, qual o motivo, o que que te traz, vamos supor, também trabalhar com o povo, os sindicalizados. Por quê? Porque você trabalhou no sindicato dos transportes, não é isso? isso, Com o meu amigo lá, o Ademar e o Reinaldo. Reinaldo. E aí agora você está comigo, graças a Deus, que bom. Exato. É. O Ah, que que te faz isso? porque é um público, cara, que assim, é um público extremamente caloroso, né? É um público que precisa de uma atenção a mais e precisa enxergar o que por exemplo, as pessoas de mais alto escalão hoje enxergam, entendeu? Eu quero trazer isso para dentro do sindicato, é o que eu gosto de fazer, porque Que bom, a hein? minha ideia não é status social, e sim pessoas. Eu sou voltado a pessoas, então eu não olho para quem tem e quem não tem, eu olho a imagem. Então, a minha ideia sempre foi o quê? Trazer a melhor imagem possível para aquele cliente que eu atendo. E isso eu vejo que, assim, é um diferencial para o sindicato, porque agrega valor tanto ao sindicato e às pessoas. Por exemplo, hoje os comerciários que estão nos assistindo, sabe? Isso é importante. É o cara que vai trabalhar com uma venda, né? Como é que é seu posicionamento hoje em referente a uma venda? Como é que as pessoas te olham, né? Será que a sua imagem transmite esse impacto todo na hora que você vai atender um cliente? Será que, tipo assim, pare e pense, vocês que estão assistindo a gente aí. Será que quando você atende um cliente, como é que seu cliente te vê? Como é que ele te enxerga, né? Será que você consegue fechar vendas simplesmente pelo que você fala, que você conquista através da fala, ou você consegue fechar vendas pelo que as pessoas te veem também? Porque, assim, hoje tudo são exemplos, né? Você chega em um lugar, você olha a pessoa bem arrumada, bem posturada, com o cabelo bem ok, né? Tudo harmônico, você fala, opa, essa pessoa entende do que ela tá falando, né? E Uhum. é isso que eu quero trazer para o sindicato, é essa diferença, é esse dinamismo, né? É esse impacto, né? É essa força que eu vim agregar para vocês aqui, porque assim, eu acho que realmente, é como eu disse, não existe pessoa feia, existe beleza não revelada. E para vocês que estão nos assistindo, venham, porque realmente faz a diferença, eu vou revelar a beleza de cada um de vocês. Olha, Aê! eu percebi isso aí, Perfeito. realmente. Ainda bem que ele respondeu, eu acho que o nosso comerciário queria nos ouvir. Porque é Uhum, o seguinte, se fosse um outro pessoa, ele tem um salão dele, bem organizado, bonito, tudo perfeito. Ia trabalhar para quem tinha condição, para rico, para uhum, celebridade, uhum. para nada. E ele procura sindicato, então ele falou para trabalhar com o público, com as pessoas que estão lá no dia a dia, os Existe uma trabalhadores figura comerciários, humana por exatamente, trás por do trás ou no profissional. corpo tem uma Exato. pessoa humana aqui nesse Uhum, coração. é. E Oh, E falando é em isso, pessoa então eu humana, fico muito grato isso aí, viu. eu queria saber aquela pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados. Pode Falando em perguntar. pessoa humana, né, Pode. a gente sempre gosta de saber, porque assim, sindicalista trabalha bastante. O uhum. Milton tá aqui, ó, porque é milagre de Deus que ele tá aqui hoje, que nós conseguimos arrancar ele, mas ele não para. Também vira e mexe, tá correndo, tá viajando, tá para fora. Mesma coisa o comerciário, difícil parar em casa, né, e tudo mais. Você sendo um profissional dessa categoria, que agora está atendendo aqui no sindicato, e deve ter uma agenda bastante corrida, né, chefe? O chefe gosta de saber disso. Como é que você faz para equilibrar o seu trabalho com o seu tempo com a família? Como é que eu faço? Então, antigamente, quando eu comecei, eu não tinha muito escrúpulos. Ia sem almoçar, ia sem viver a vida. Workaholic. Só vamos, né? Só vamos. Vambora. É isso. Hoje não. Hoje eu defino muito meus horários, os meus tempos, porque Uhum. assim, não adianta a gente trabalhar se a gente não tem o cuidado com a nossa família, né? Porque é eles que são a estrutura, ali tá o alicerce, né? Se hoje eu sou quem eu sou, é porque eu tenho a minha família do meu lado que me apoia, né? Pô, Uhum. que bom, hein. Você é Então, Olha aí. casado? Tem sou filho? casado, tenho um filho de 8 anos. Então, Olha. assim, primeiro, eles são a minha base, eles são o meu porto Uhum. seguro. Então, tudo vem deles, né? Um abraço à minha esposa aí que tá me assistindo. Como é o nome dela? Mel. Um abraço, meu. E aí, assim,
eu acho que hoje eu defino muito os meus tempos. Eu tenho o meu tempo de trabalho. No tempo que eu trabalho, eu sou extremamente profissional no que eu faço. Eu gosto disso, eu vivo isso, eu transpiro isso. Mas também na hora que eu desligo o meu botão, que eu coloco no off, aí eu vivo o pai de família, o Thiago que é familiar, o pai presente ali, né? O esposo. Então, assim, é difícil, porque a nossa profissão, assim, cada vez é mais demanda, é mais pessoas te procurando, buscando, e a gente tenta agregar, colocar na agenda, né? Abrir mais horários, porque a gente não quer ver aquela pessoa ir embora. Você fala, poxa, cara, às vezes o cara realmente tá precisando tanto de mim, às vezes o cara eu já cheguei assim de tá fechando, o cara, pelo amor de Deus, corta o cabelo meu. Tá, vamos lá, vou cortar pra você. E o cara me contar, assim, uma história de vida, se desabafar, e você fala assim, Isso é poxa, que é cara, bom também, isso é que é é, legal. é isso que faz o meu serviço ser tão gratificante pra mim, sabe? Entender o Uhum. outro lado, entender o ser humano. E no visagismo, cara, eu trago isso, porque assim, eu não quero que as pessoas sejam engessadas, eu não quero que elas sejam bonitas em cima de um padrão que a sociedade impõe. E sim que elas sejam bonitas por si só, que cada um saiba encontrar sua própria beleza interior, que cada um saiba se enxergar e encontrar os seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? E assim, a gente é psicólogo, a gente é amigo, a gente é Uhum. conselheiro, a gente dá dica de É, porque o emagrecimento. cabeleireiro acho que é tudo, quase. É É a mesma coisa tudo. do presidente E o aqui. Thiago tem É, diferencial, é, ele te é. transforma em pedra se você agir errado com ele. Mas ó, eu ia falar para ele deixar uma mensagem, ele já acabou deixando, né? Não, mas nós vamos pedir essa Mensagem mensagem bonita. para ele deixar para o É. nosso público aí, já que ele falou que realmente o que eu gostei dele ter falado, que está do lado do nosso trabalhador, dos comerciários, da população, do público, e é importante que ele, cada vez que um se aproxima dele ou que senta na cadeira para cortar o cabelo, fala uma história cada vez mais bonita, ele aprende, Uhum. tira muita coisa dos trabalhadores, de É, todos os seres humanos, isso é importante, ele importante. deixar a mensagem dele. É, deixa. Nós vamos ter outras vezes você aqui, para mim Sem foi uma Legal. dúvidas. satisfação ter você aqui. Uhum. Gostei do bate-papo nosso aqui e vou te convidar para outra vez vir aqui novamente para a gente Poxa, conversar com você novamente. Então, eu para mim, é uma quero. satisfação e Com você... certeza. É, deixa a sua mensagem. Primeiro deixa o seu arroba, que Uhum. isso Ah, é pode ele dar o fundamental. telefone e o endereço do salão dele particular, não É, o tem problema nenhum. Instagram, como que a Depois ele gente faz a acha. propagandinha do nosso também aqui, deixa Aí, do com Isso nosso também. certeza. também. Como que a gente te acha nas redes sociais? Hoje o meu Instagram é @BichelVérticeHouse, Vamos, né? calma, que eu vou Né? comerciário. Anote aí. @Michel, Bichel, é Bichel, desculpa, olha eu errando. Bichel com B, gente. Bichel com CH, um L só. Vértice, como se fala? Vértice com C no final. isso. Bichel Vértice, House, House, de casa. isso, de casa. House. Ó, Isso, tô boa ainda no ó, inglês. Se quiser soletrando. deixar o telefone do salão também, não tem problema. Telefone do salão é É 11 9 40 9. 79 40 48. Deixa eu anotar aqui, chefe. 11 40 79. 40 48. Esse é o WhatsApp? Isso. 11, olha lá, gente, anota aí. 40 79 40 48. Bichel Vértice. Muito legal. Quer deixar sua mensagem para os comerciários que Galera, estão Não, nos ele fala que ouvindo? está cortando aqui agora no sindicato. Você é teu endereço dali? da Não, onde? mas a Caíta É, vai olha, falar ele antes está por aí. atendendo aqui no sindicato, gente, às segundas e terças, o dia todo, para marcar horário com ele pela nossa central de atendimento, que é o WhatsApp 987620172. Você acha no nosso site, nas nossas redes sociais também. E ele está atendendo aqui no Centro de Benefícios, que fica aqui na Prudente de Moraes, 712, lá no Centro de Benefícios, no primeiro andar, no Salão de Belezas. E vou dizer que eu tô feliz com o meu corte de cabelo, com o meu penteado e meu corte de Ah, cabelo. olha aí, não precisa Certeza nem que vocês falar também nada, vão né? ficar felizes, hein? Pode vir, vem aqui, ó. Vem aqui ter essa experiência com o Tiago, que agora vai deixar a sua enigmática Ó. mensagem para os comerciários que nunca foram a um barbeiro ou aqueles que vão e querem experimentar uma coisa diferente, porque o Tiago tem um diferencial, então vale a pena vir, porque lembrando que os comerciários têm valores especiais aqui no nosso centro de benefícios, né, Tiago? Exato. E aí deixe sua mensagem aí para quem não te conhece, quer te conhecer, ou que já te conhece e quer vir experimentar o seu trabalho. Legal. Olha, durante as minhas andadas aí pelo mundo aí, né? Tem uma frase que eu quero deixar aqui pra vocês que eu aprendi com o pessoal napolitano lá da Itália, que diz assim: "Si piangere per non avere visto il sole, questo ti impedirebbe di vedere le stelle." Que quer dizer o quê? Se choras por não ter visto o sol, isso te impedirá de ver as estrelas. Então, galera, hoje é um dia novo, amanhã também vai ser. Só que assim,
prezem a sua imagem, prezem o seu cabelo, prezem a qualidade, porque vocês dependem disso para trabalhar, né? Vocês precisam disso. E isso faz totalmente diferença na hora de vocês fecharem uma venda, de trazer um impacto, uma promoção, um cargo maior. Vocês só vão ser valorizados pelo que vocês são vistos. Ótimo. Então, assim, venham para o sindicato, porque aqui eu prometo que eu vou cuidar de vocês como vocês merecem ser cuidados. Porque a imagem masculina vem em primeiro lugar, com Olha que certeza, legal. sempre. Arrasou. Arrasou, arrasou. Vida longa ao Tiago, que você fique aqui por Oh, né, tempo indeterminado aí, que atenda cada vez mais os comerciários e que eles se sintam felizes e satisfeitos aqui, que eu tenho certeza que vão com o seu trabalho. Eu adorei esse programa. Obrigada, Milton, pela oportunidade de estar aqui com o Tiago. Fiquei aí estimulada a me cuidar melhor, né? Olha Já aí, que olha a aí. pestinha tá crescendo lá, tá me deixando tomar banho. Para. E aí a gente vai se cuidar melhor, porque é isso que o Tiago falou, né? Ele Ela tá brincando, gente. Ela falou, toma banho e se arruma todo verdade. dia. Essa Mas mulher limpa e falou, bonita e cheirosa. Fico tranquilo. obrigada, chefe. Mas ele falou aqui tudo, né, gente? Cuidar da aparência é cuidar de tudo. Se você está chorando porque não vê o sol, você não perde a chance de ver as estrelas. Então vamos ver nosso brilho, né? Nosso brilho exato. interior, brilhar e trabalhar por isso, né, Tiago? Porque afinal de Exatamente. contas isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação. Parabéns, que seu trabalho continue rendendo aí nossos bons frutos. Eu fico por aqui. Se você gostou desse programa, curte nossa página, deixa seu like aí, segue nossa página no Instagram, que é 5 Comerciários de Jundiaí. Fica com a gente até o próximo programa. Eu me despeço. O presidente quer se despedir também, dá um beijo Mais no uma vez, coração. muito obrigado pela sua vinda e obrigado por estar com a gente aqui no nosso meio e trabalhando com a gente e fazendo o cabelo do nosso comerciário e do nosso funcionário. Muito obrigado. E um beijo no coração de todos nos ouvintes, Valeu. todos os comerciários e todos os trabalhadores gerais. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.